Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gidalti e hoje eu tenho a satisfação de conversar com vocês sobre um tema muito importante que tem realmente alimentado as minhas reflexões enquanto acadêmico, enquanto professor, enquanto ser humano. O que caracteriza o filosofar? O Wittgenstein, leia comigo, acompanhe. Ele afirmou o seguinte: não é uma doutrina. A filosofia não é uma doutrina, mas uma atividade. Então, ela se nutre do questionamento das próprias questões. Ela se constitui de perguntas muito mais do que de respostas. Olha que interessante. O Wittgenstein, então, ele está já dando ênfase na característica da filosofia não ser um conjunto de doutrinas que você precisa decorar. Não é isso. A filosofia é mais uma atitude de questionamento, de interrogar acerca das coisas, dos seres, da vida. O fato é que não precisa decorar filosofia, você precisa aprender a pensar filosoficamente. Já o Heidegger diz assim: existem dois tipos de pensamento, sendo ambos, à sua maneira, respectivamente, legítimos e necessários. O pensamento que calcula e a reflexão que medita. O pensamento calculante é são os cálculos do cotidiano. O Heidegger, quando fala disso, não está preocupado simplesmente com quem é matemático. Né? Quando você vai ao mercado, quando você pensa o seu orçamento mensal, quando você pensa diversos temas do seu trabalho no cotidiano, você é obrigado a calcular, a conferir, a monitorar. Então, existe o pensamento calculante. Também é o que fundamenta, é claro, a ciência moderna, né? É o que tem uma ênfase mais técnica, em busca de sanar questões da saúde, questões da engenharia, questões da comunicação. Então, esse modo de pensar mais calculante vai desde o cotidiano até uma atitude científica, mais calculante, mais quantitativa. As pesquisas quantitativas, elas se caracterizam por essa abordagem mais calculante. Enquanto que o pensamento meditante, ele tem uma atitude mais reflexiva perante um fato, perante um fenômeno que está sendo estudado. Né? São reflexões do cotidiano também, realizadas por cada pessoa. Existem muitos momentos que você para na sua vida e questiona, reflete, tenta interpretar os sinais. Não é simplesmente contar o que está acontecendo, descrever o que está acontecendo, mas compreender o significado de tais acontecimentos na sua vida. Essa busca de compreensão, de significado, de sentido para a vida é muito própria desse jeito meditante de pensar, que é o que caracteriza a filosofia. A filosofia tem muito essa característica de ser um pensamento meditante. Claro que tem um rigor racional, lógico, crítico, é isso que caracteriza a filosofia, mas outros elementos que nós vamos falar agora. Por isso, me acompanhe em algumas características do pensar filosófico. A primeira delas é o espanto ou a admiração. Olha esse bebezinho, coisa mais linda, né? Aquele espanto do bebê, aquele espanto do jovem, aquele espanto da criança é a expressão mais genuína da curiosidade, a expressão mais genuína de você olhar para algo e se espantar diante essa coisa que está diante de você, do comportamento de uma pessoa, se espantar diante da beleza do pôr do sol, se espantar diante dos fatos do cotidiano. As cenas que você se depara diante delas, elas te causam espanto. Esta emoção do espanto, a admiração, é própria do filósofo. Nem tem a filosofia outro princípio além deste. A filosofia nasce do espanto. Porque quando você espanta diante de algo, você para observar com mais afinco, com mais profundidade, e é daí que nascem os questionamentos. Ok? Isso é uma frase de Platão.
E aqui é muito característico, é importante distinguir isso. A ciência busca a imparcialidade e neutralidade técnica. Será, né? Será que é assim? Bem, ela busca, não quer dizer que ela alcança em plenitude. Nós sempre somos seres que, mesmo que a nossa busca de conhecimento seja marcada pela positividade, pela experiência empírica, laboratorial, o nosso olhar, a maneira como nós intencionamos os objetos que estão ao nosso redor, a maneira como nós interpretamos as situações da vida, sempre sofre o impacto da nossa própria consciência. Eu sempre enxergo as coisas a partir de uma perspectiva relacionada às minhas crenças, àquilo que está estabelecido na minha consciência. Ok? Você vê o mundo com lentes que são somente suas. Né? E a filosofia, ela pressupõe o envolvimento. Pressupõe o envolvimento do sujeito. A filosofia não quer afastar o sujeito do objeto. Não, a filosofia já parte do reconhecimento que o sujeito está implicado sempre. As pesquisas, o olhar, a interpretação da vida sempre envolve a nossa intencionalidade, a nossa consciência de algo. Né? Então, é o pasmar-se, o espanto é estar pasmado diante de algo. A admiração, o transbordar do sujeito e este estupor, né, que palavra bonita, obriga o filósofo a questionar. Ele se depara com algo que faz com que ele se assombre, se espante ou admire profundamente e ele, inevitavelmente, ele pergunta. E aí o problema que acontece muito é que a sociedade de hoje ela está perdendo cada vez mais a sensibilidade, há uma perda desse espanto diante de algumas situações da vida. É muito sério isso. Veja aqui, você tem pessoas sentadas nessa figura, pessoas sentadas no banco, ao lado de um homem que está jogado ali no chão, e as pessoas seguem sua vida, naturalizam esse tipo de situação. O fato é que o ser humano ele tem passado por uma crise de sensibilidade. E aí, quando não há espanto, é porque naturalizamos. Passamos a ver como normal, natural, algo que não nos incomoda, que não nos toca. É você olhar, passar diante de crianças famintas, diante de pessoas, cidadãos que moram em situação de rua, né, que estão em situação de rua, que sofrem, e você se deparar com tantas pessoas que têm sofrimentos, que passam por sofrimentos na vida, mas isso não te afeta, você não está nem aí. É uma indiferença. É necessário, então, que o ser humano ele redescubra o outro. É necessário que o ser humano olhe para a outra pessoa de modo diferente. E aí eu trago para vocês esse encontro tão bonito, né, daquele o filme O Menino do Pijama Listrado. Muito bacana. Aqui desse lado esquerdo é o filho de um oficial alemão que tomava conta de um campo de concentração do período nazista da Alemanha, e do outro lado uma criança judia, e eles começaram a fazer amizade. Peço que você veja esse filme, muito bacana. O Menino do Pijama Listrado. Tem uma lição muito bonita nesse filme. O fato é que eles, de lados opostos da cerca, como crianças, né, não carregam as certezas e a brutalidade do mundo dos adultos. São crianças que querem inquirir, investigar. E aí eu brinco aqui, me parece que, da mesma forma como Jesus disse em algum momento do Evangelho, eu acho que cabe aqui para a filosofia, se você quiser ser filósofo, deve voltar a ser uma criança, né? Deve voltar a questionar, inquirir e se espantar como uma criança. 2, a filosofia também requer que depois do espanto você silencie, que você observe, que você escute. Muito importante, fundamental. Quantos de nós, nesse ativismo, nesse corre-corre, nessa vida acelerada, não nos espantamos mais? Porque nem paramos para fitar as pessoas, não paramos para fitar a paisagem, não observamos. E quando enxergamos algo que nos chama a atenção, a vida corrida
e nos impede muitas vezes de parar, de aquietar o espírito, de observar atentamente. É muito importante. Escutar, observar, silêncio. A filosofia é, antes de falar, silenciar diante, perante o objeto, perante a obra de arte, perante as cenas do cotidiano que te provocam espanto. E aí, esse que silencia, que observa atentamente com mais profundidade, é também aquele que começa a suspeitar, imaginar, sonhar. A suspeita faz parte da nossa vida, sobretudo quando você abraça a filosofia como um estilo de vida. Colégio é assim? O rapaz pergunta. Essa atividade do centro é assim? Por que esse estudo é feito dessa forma? Por que me pediram para ficar entregando mensagens? Provavelmente porque as pessoas já pegaram abuso de quem questiona muito. A nossa sociedade tem um pouquinho isso. Nossa sociedade ela tem um pouco de aversão às pessoas que questionam mais, né, que são mais inquiridoras. Isso é uma característica do ser filosofante, tá? Nós não podemos abrir mão. E não é somente questionar as coisas em si, mas questionar o meu olhar acerca das coisas. Será que aquilo, a maneira como eu estou vendo o mundo, é uma maneira mais menos falseada? É uma maneira que me aproxima mais de um conteúdo de verdade que há na coisa? Um conteúdo de verdade que esteja no objeto perante mim? Né? Quando eu enxergo as pessoas, as situações da vida, eu preciso então questionar. Não somente as coisas em si, mas questionar o meu próprio olhar acerca das coisas. O filósofo tem essa postura. Não existe pensar filosófico sem suspeita. Sem suspeita não acontece o filosofar. E aí abre aspas nessa frase do filósofo contemporâneo, Theodor Adorno, ele diz: para o conceito, o que se torna urgente é o que ele não alcança, o que é eliminado pelo seu mecanismo de abstração, o que deixa de ser um mero exemplar seu. Quando você se aproxima do objeto, quando você se aproxima diante de uma situação da vida, o que está lá nesse objeto que você não consegue absorver, que você não consegue transformar em conceito? Né? Quando você observa o objeto, você vai elaborar esse objeto conceitualmente. Eu estou vendo isso, e o que eu vejo é isso, isso, isso. Mas a pergunta, a provocação que Adorno faz é: eu nunca consigo enxergar o objeto na sua totalidade. Existe sempre algo na vida, nos fenômenos sociais, né, nos fenômenos biológicos, inclusive naturais, existe sempre algo que eu não consegui enxergar ainda. E eu preciso ser essa pessoa inquieta por enxergar aquilo que eu ainda não enxerguei, por alcançar dimensões que ainda não estão no meu conceito do objeto. Isso é muito importante. O Nietzsche diz: o filósofo é um homem que constantemente vive, vê, ouve, suspeita e sonha coisas extraordinárias. O poder criativo da mente filosofante é uma das coisas mais lindas. Por isso que o espanto e a mente filosofante caminham de mãos dadas com a arte, com a estética. Né? Há um poder criativo nesse ser que não para de suspeitar, que não para de sonhar, que não para de fazer perguntas. Seja criativo sempre. Tá? Então, nós vivemos numa filosofia, buscamos um modo de pensar filosófico, né, que tem espanto e distinção da realidade. Você vai distinguir, você vai compreender que algo é diferente de outra coisa. Né? Aí você usa para isso a razão, você usa a lógica, mas você também tem presente nesse processo a intuição, a imaginação, o sonho. Que eu quero dizer que filosofia não é algo que se restringe à cognição, à dimensão lógica pura, mas que também envolve toda a sensibilidade. O quarto ponto que vale aqui destacar é que a filosofia pressupõe diálogo.
Sim, o ato de filosofar e aquele que busca realmente desenvolver isso como um traço do seu caráter, como uma virtude do seu ser, pressupõe que você saiba, que nós saibamos manter um bom diálogo, respeitoso e com o desejo sincero de aprender, e não de simplesmente pelejar com o outro. E aí nós temos o filosofar acontece só depois de se haverem arranhado pensamento uns aos outros, nomes e definições, percepções e sensações. Só depois de tudo se haver debatido em discussão tão intensamente quanto a força humana lhe permite. Olha que coisa linda! Platão, então, ele coloca o filosofar como resultado desse tensionamento dos pensamentos, das ideias, que se dá do indivíduo consigo mesmo, mas que se dá muito no diálogo com outra pessoa. E aqui nós partimos para essa quinta característica do pensamento filosófico, que é o inquirir acerca da ética. Sim, a filosofia não é só algo que se espanta, que silencia, que questiona, que dialoga, mas ela também tem uma preocupação sobre aquilo que é correto, aquilo que é o bem, né? Aquilo que promove o bem, ações que refletem um bem para o ser humano, para a humanidade, para o mundo que nós vivemos. Por isso que a ética faz parte um dos componentes mais importantes da filosofia. E aí eu peço que você me acompanhe. Que filosofia nós teremos após Auschwitz? O ser humano no século XX, e agora no século XXI mais ainda, o ser humano alcançou patamares científicos de conhecimento, capacidade de transformação da natureza nunca antes alcançado na história de toda a humanidade. O ser humano tem uma tecnologia fantástica, mas o avanço da ciência não foi junto com o avanço da moral, com o avanço dos valores éticos mais imprescindíveis, para que o ser humano continue se respeitando, para que o ser humano valorize o outro, reconheça uma dignidade que é intrínseca ao outro ser humano. O fato é que, apesar de todo o conhecimento científico, toda evolução científica, a sensação que no século XX é que houve uma desevolução, né, ética, uma crise moral da humanidade. Tanta tecnologia e pouca moral, pouco respeito ao próprio ser humano. É por isso que vale a pena se questionar: que filosofia é essa após as atrocidades de Auschwitz? Que filosofia após Nagasaki e Hiroshima? Porque nós falamos tanto daquilo que os alemães fizeram com milhões de judeus na Alemanha, mas um dos maiores crimes de guerra da humanidade foi aquela bomba atômica, aquelas duas bombas atômicas. Então, algumas imagens aí para que você reflita. Em todas as civilizações, países, estados, culturas, é possível que a barbárie se manifeste. Nós precisamos ter uma filosofia que interpela, que questiona esse tipo de atitude, né? de barbárie, de um ser humano tratar o outro assim como mero objeto, como mera coisa. Que filosofia após o caso de Tuskegee, quando uma comunidade negra inteira, num pequeno vilarejo, foi tratada como cobaia humana. Aquela comunidade estava acometida por um surto de sífilis. Sabe que os cientistas brancos norte-americanos fizeram? Olha aqui, hein? Após a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Os brancos norte-americanos isolaram aquela comunidade, proibiram aquele povo de sair de lá e eles não administravam a cura. Eles passavam placebo. Os brancos ali estavam é, fingindo que medicavam para perceber até que ponto a sífilis podia alcançar, né, que prejudicar o ser humano, prejudicar uma comunidade inteira. Muitas pessoas, centenas de pessoas faleceram, morreram por causa daquela enfermidade. E pasmem, isso foi depois deles descobrirem, da ciência ter descoberto a penicilina. Já havia cura para a sífilis, mas eles negaram a cura e transformaram aqueles cidadãos negros norte-americanos em meras cobaias. Que filosofia após o apartheid, lá da África do Sul, também no século XX. Veja só que coisa triste.
né? Onde pessoas eram separadas por causa da cor da sua pele, mas não somente separadas geograficamente, separadas de dignidade, de acesso a bens de consumo, separadas de tudo. Que filosofia após o genocídio de Barbacena? O Holocausto brasileiro, gente. Nós tivemos um manicômio em Barbacena. Mais de 60 mil pessoas foram mortas naquele lugar. Atrocidades. Essa história é conhecida como o Holocausto Brasileiro. Inclusive, tem uma série lá no Netflix, um documentário. Eu aconselho você a assistir. Qual é a razão de você estudar filosofia? Por que você deseja? Eu quero dizer que se você não tiver essas atitudes, se você não buscar realmente um compromisso mais existencial, mais profundo com essa atitude filosofante da vida, você simplesmente será mais um demagogo ou talvez um sofista, mas dificilmente conseguirá encarnar o sentimento, a atitude, as virtudes mais sublimes do pensar filosófico, daquele que busca a filosofia. Um abraço para você, espero que você desfrute de mais conteúdos, que você continue estudando. Esse é o meu desejo. Um abraço.